Esse último hino aqui combina com a mensagem. O que nós vamos ver hoje é sobre a mensagem, sobre a oferta pacífica. Nós já vimos a primeira, capítulo 1, a oferta. Bom, nós vimos umas partes da introdução, de Levítico. Nós vimos o capítulo 1, a oferta do holocausto, ou oferta queimada também, ela pode ser chamada das duas formas. E vimos no capítulo 2 a oferta de manjares, ou dos grãos. E agora no capítulo 3 nós vamos ver a oferta pacífica. O que eram essas ofertas? Essas ofertas eram que o povo de Israel oferecia a Deus lá no templo, no tabernáculo, no altar de bronze. Então continuamente eles deveriam fazer isso, oferecer essas ofertas. Essas 3 primeiras ofertas, o holocausto, que significa perdão dos meus pecados, todo o animal era queimado e oferecido a Deus. A oferta de manjares não era de sangue, era uma oferta de grãos, e ela significava eu agradecendo a Deus por Ele ser meu sustentador, meu provedor, por Ele prover para mim, e Ele provê até para eu adorá-lo, ofertá-lo. E agora a oferta pacífica, ela é bem parecida com a oferta de holocausto, só que a oferta de holocausto era para pedir perdão, a de manjares era para agradecer a Deus pelo sustento, e a oferta pacífica é bem sugestivo aqui no título, da oferta pacífica, é a paz com Deus, é para celebrar a paz com Deus, é para celebrar a paz com Deus. Essas 3 ofertas eram voluntárias. A igreja não é Israel, então a igreja ela não tem templo, tabernáculo, não pratica essas ofertas, mas nós temos princípios aqui que nós podemos usar para as nossas vidas. Então eu quero ler capítulo 3, o versículo 1, agora, o versículo 1 apenas. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Então lembra que na oferta do holocausto também era gado, ou ovelha, Era gado maior ou gado menor, que era ovelha, o cabrito. Na oferta do holocausto era só o macho. Na oferta pacífica pode ser a fêmea também, podia ser oferecida também. E na oferta do holocausto tinha também, para as pessoas com menos posses, elas poderiam oferecer uma pomba, uma rola. Aqui na oferta pacífica a gente não vai ver a questão da rola, da pomba. Por quê? Porque a oferta pacífica era uma alimentação que o ofertante oferecia parte a Deus, e outra parte então ele colocava à mesa, assava, ele, sua família, convidava os amigos, e o sacerdote, a família do sacerdote comia com ele essa oferta. Então provavelmente o pássaro é muito pequenininho, mas a ovelha, o gado é algo grande. Mas ela simbolizava que Deus estava na mesa comendo com o ofertante e o sacerdote e os familiares. Eu já vou ler os outros versículos aqui, mas então nós temos a terceira oferta, que ela é conhecida então como oferta pacífica, E ela é bem parecida com a oferta queimada, a oferta do holocausto. É uma oferta voluntária, apesar de ela ser exigida na festa de Pentecostes. Ela era exigida na festa de Pentecostes, é uma festa. Nós vamos ver também as festas no livro de Levítico, algumas festas de Páscoa, por exemplo, nós vamos ver. Os animais oferecidos deveriam ser de gado grande, nesse caso aqui então podia ser macho e fêmea, ou fêmea, ou de gado pequeno, como o cabrito ou a cabra, mas todos deveriam ser sem defeito, igual a oferta de holocausto, sem defeito. O melhor é para o Senhor. E o procedimento
procedimento ele era bem parecido com a oferta de holocausto. O animal era apresentado lá, né, ao sacerdote, na porta da tenda da congregação. O sacerdote então fazia uma inspeção de qualidade. Se não encontrasse nenhum defeito, então o animal juntamente com o ofertante entravam na tenda, no pátio. Eles iam à frente do altar, o altar de bronze, e lá então ele colocava a mão sobre o animal também, simbolizando, né, os meus pecados estão passando para aquele animal, e o ofertante então imolava, matava, sacrificava o animal. O sangue era recolhido numa bacia pelo sacerdote, e esse sangue era aspergido ao redor do altar. Qual o significado? Lembra que o altar era na frente daqueles dois compartimentos lá, o santo do santo, o santo e o santo dos santos, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo, o sacerdote entrava praticamente todos os dias, lá ele cuidava então do candelabro, para que sempre houvesse luz dentro daquele lugar, ele cuidava dos pães, para que nunca faltasse pão lá, né? O azeite, né, para o candelabro. Mas no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, o sacerdote entrava uma vez ao ano, tinha todo um procedimento, porque ali simbolizava a presença de Deus. Então, quando você vai pegar aquele lá, ok, então daí já me dá aquele laserzinho lá também, daí, mas fica tranquilo aí. E daí quando o ofertante ele estava no altar, ele estava lá no altar, ele estava na presença do Senhor, ou diante do Senhor. Quando nós lemos muitas vezes ali no Antigo Testamento, diante do Senhor, ou na presença do Senhor, quer dizer que eu estava lá dentro do tabernáculo, mas diante, na frente do lugar santo, ali, ó, né? Então, se vocês, deixa nesse aqui então, eu só vou esperar ele me entregar a canetinha, fica mais fácil. Então ele ficava diante do Senhor, era feito diante do Senhor. Hoje nós não temos nada disso. Tudo que nós fizemos diante do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele habita em nós, então sempre estamos diante dele. E o procedimento era bem parecido, então. Algumas partes dos animais, principalmente a gordura e os rins, deveriam ser queimados ao Senhor. Nesse caso da oferta queimada aqui. Nesse caso aqui da oferta queimada não, da oferta pacífica. Na oferta queimada, tudo era ok. É esse aqui, tá? Então, obrigado, Mateus e Nicolas. Aqui era o tabernáculo. Se voltar um ali, volta só um para de novo aquela imagem lá. Esse aqui era todo o tabernáculo, então ele tinha esse muro aqui de tecido, e as colunas ele era removível, né, porque o povo então ele estava peregrinando, então ele desmontava tudo isso aqui e levava junto até acampar no próximo lugar. E aqui é a porta. Ao redor aqui estavam as tribos, todas as tribos de Israel estavam dispostas aí ao redor do tabernáculo. Então, quando era chamado o povo, eles iam para a porta aqui, né? Aqui o sacerdote ficava e vinha então o ofertante com a sua oferta aqui. O sacerdote pesquisava, fazia inspeção, ok, está tudo certo, está tudo correto, então agora nós vamos para cá. Eles iam para frente aqui é o altar de bronze, tá? Aqui é a bacia, o lavatório, onde o sacerdote lavava, né? Se lavava. E aqui então tem o santo e o santo dos santos. Então, pode voltar para aquela lá agora, por favor. Aqui, ó. Então ele entrava pela porta. Aqui o ofertante ele imolava, ele sacrificava o animal, né? E o sacerdote então pegava o sangue numa bacia, ia
aspergindo o sangue ao redor do altar de bronze. Ele fazia isso, ele aspergia. Por quê? Porque Deus estava aqui, ó, simbolizando a presença de Deus. Deus estava vendo tudo, Deus estava olhando tudo. Então, isso significava: olha, Senhor Deus, aquele homem lá matou um animal, o animal era inocente, então ele matou, aquele animal foi morto no lugar dos pecados dele. E aqui, ó, o sangue do animal está aqui, ó, sendo colocado ao redor, para o Senhor ver, ó, Senhor, está vendo? A gente fez. O sangue dele está sendo, um animal foi morto por causa de um pecador. Alguém foi morto por causa de um pecador. Então isso que significava. Quando eu falei ali, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso também, né, e o candelabro aqui. Então aqui o sacerdote praticamente todo dia entrava. E aqui não, aqui era só uma vez ao ano, tá? Esse desenho aqui eu fiz quando eu fiz um dos módulos de mestrado lá no seminário, tive que fazer, daí eu fiz dessa forma. Fiz aproveitando o irmão Cristiano, eu fiz no antigo Paint, só que antigamente chamava de Paintbrush, né? Agora é só Paint, né? E então era o mesmo procedimento praticamente da oferta do holocausto. Praticamente era mesmo. Qual a diferença? Na oferta de holocausto, todo o animal era levado aqui para cima e todo ele era queimado de holocausto. Na oferta pacífica, não. Era tirado os rins, a gordura, e tem mais uma parte lá. Nós vamos ver outra parte. Os rins e a gordura, eles eram retirados e só os rins e a gordura eram colocados aqui para queimar o Senhor. O restante que sobrava, então era assado, e o sacerdote com a sua família, o ofertante com a sua família, eles tinham uma refeição em algum lugar aqui no tabernáculo. Vamos colocar, porque depois do tabernáculo, o templo veio a ter outros compartimentos, né? Então provavelmente eles tomavam a refeição em algum lugar aqui diante do Senhor. É como se tivessem a mesa está aqui, o ofertante, a esposa e os filhos aqui, o sacerdote, a esposa aqui, e o Senhor simbolicamente estava na mesa com eles. Eles não saíram lá para fora para comer, não, era com o Senhor. Era uma oferta pacífica, demonstrando paz que o homem obteve com Deus. Veja lá novamente o versículo 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Em outra versão diz assim, ó, se o seu sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão. Então essa oferta pacífica, ela significava paz e comunhão com Deus. Por isso, paz e comunhão, e vocês já estão carecas, né, de ouvir, que é uma das melhores maneiras de ter comunhão é como? Comendo, né? Convidando para ir a casa, sentando à mesa, fazendo junto a panela aqui na igreja, né? E comendo. Então, essa oferta significava eu tenho paz com Deus, eu estou em paz com Deus, porque meu pecado foi perdoado, o sangue de alguém foi derramado, e eu vou agora comer com Deus, eu vou cear com Ele, eu vou jantar, almoçar com Ele, eu vou ter comunhão com Ele. Então o sacrifício pacífico representava a paz e a comunhão que Deus estava tendo com o homem por causa do sacrifício. Paz por causa do perdão dos pecados, mas não apenas paz, também comunhão. Porque isso é interessante. Deus, ele não deseja só que tenhamos paz com Ele, Ele deseja comungar com a gente. Deus, ele me dá paz, me dá vida e deseja viver a vida que Ele me dá junto comigo. Então o Senhor Deus, ele deseja ir no meu trabalho comigo, trabalhar comigo, na minha escola, em casa, dentro das quatro paredes lá. O Senhor Deus deseja estar nos lugares comigo. Ele deseja
ter comunhão comigo diariamente, em tudo que eu faço e penso. Então não é só assim, não é algo como, olha, eu te perdoo, eu perdoo a tua dívida, agora você pode ir embora e viver a sua vida de forma que você desejar, tá? Sem peso, não deve mais nada para mim, pode ir em paz. Não era isso, era o perdoado, na verdade, ele desejava viver em comunhão com o perdoador e vice-versa. O meu Deus me perdoou sem eu merecer. Eu desejo viver com Ele, eu quero viver com Ele. E Deus providenciava a maneira para que houvesse esta comunhão, porque o restante do animal, que não era queimado, deveria ser comido entre o ofertante, os seus amigos, o sacerdote e Deus. Deus estava presente na refeição porque ela era feita diante dele, ou seja, dentro do tabernáculo, diante do lugar santo, lá, algum lugar aqui, diante do lugar santo. E nossas vidas também é assim. Não é somente um perdão dos pecados, e eu volto a viver a minha vida normal, igual antes. Nada disso. Alguém que vive assim é um sinal de que ainda não foi salvo. Porque quando eu sou perdoado, é porque houve arrependimento e houve entrega da minha vida a Deus. E isso é obra do Espírito Santo. Ele habita em mim. Se Ele habita em mim, Ele me transforma totalmente. Passo a ter desejo de ter comunhão com o Pai e de viver para Ele, e sempre em Sua presença, mesmo que haja lutas em minha velha natureza com relação à nova natureza. Porque se houve arrependimento, se houve perdão, é porque o Espírito Santo estava trabalhando na minha vida. Quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, se alguém ainda não é convencido disso, o Espírito Santo não tem trabalhado na vida dele, ou sim, tem trabalhado, mas ele ainda tem resistido a isto. E o Espírito Santo, quando então eu me arrependo, quando eu entrego a minha vida a Deus, e quem traz esse arrependimento é Efésios 2, 8, 9, né? Quem traz fé, é Deus que traz essa fé. O que acontece na vida de uma pessoa? O Espírito Santo, ele passa a habitar e ele começa a transformar aquela vida. Então, é impossível eu ser perdoado e continuar vivendo a vida da mesma forma que eu vivia. Isso é impossível. Isso é incoerente, isso não pode existir. Se eu fui perdoado, é porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. E se Ele está trabalhando na minha vida, Ele está me transformando. E Ele coloca desejo no meu coração, essa vontade de estar continuamente na presença de Deus. Sabe aquilo que você não tinha antes, quando não tinha Cristo? E agora você passa a ter? De onde que veio? Do Espírito Santo. É Ele que coloca isso, é Ele que faz isso. Porque nós sem Deus, nós vamos viver pela velha natureza. Nós sem Deus, nós vamos viver pelos nossos desejos. A nossa carne vai clamar as coisas, e a carne não clama a presença de Deus. A nossa carne não clama viver com Deus, a nossa carne clama outras coisas. Quem clama o viver com Deus, quem coloca o desejo, a vontade, é o Espírito Santo. Comer com pessoas convidadas significa confiança, comprometimento, apreço, alegria, prazer e comunhão. Por isso, essa oferta era como uma festa. Apesar de sua seriedade e formalidades, e nós vimos aqui todas as formalidades, né? Apesar de tudo isso e da seriedade, era uma festa. Uma festa em que Deus participava junto. Por isso que nessa oferta o animal oferecido poderia ser macho ou fêmea, pelo fato de ser uma refeição e uma oferta num grau de menor importância do que a oferta queimada, que era o perdão dos pecados.
Essa oferta significava, sim, o perdão dos pecados, a oferta queimada, sem a qual não era possível ter comunhão com Deus. Então, assim, a oferta do holocausto, a oferta queimada, precisaria vir primeiro, porque ela representava o perdão dos pecados. Não tinha como eu ter comunhão com Deus ou paz com Deus sem primeiro passar por aquela oferta, a mais séria. Por isso que ela é mais séria. Por isso que ela é muito mais importante do que esta, porque sem aquela, Deus não aceita esta. Primeiro eu precisava fazer aquela. Primeiro eu preciso me arrepender e pedir perdão dos pecados. Depois eu posso sentar à mesa, Deus pode sentar à mesa comigo e fazer uma refeição comigo e ter comunhão comigo. Mas primeiro eu preciso ser limpo. E era uma comunhão profunda, porque o ofertante se alimentava da mesma oferta que ele oferecia a Deus. Essa oferta significava uma refeição entre o ofertante e Deus, ambos à mesa. Mas como que a igreja pode praticar esse princípio de comunhão por causa da redenção em Cristo? Há dois tipos de comunhão que um cristão pode ter com Deus: a pessoal e a pública. Pessoal nos momentos particulares com Deus, e pública nas reuniões e programações da igreja. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. O Novo Testamento ensina isso, principalmente com relação aos cultos e também com momentos de comer junto com a igreja ou parte dela. Constable comentou o seguinte: ela, a oferta pacífica, representava a comunhão entre Deus e o homem que resultava do relacionamento que Deus havia estabelecido com o indivíduo redimido. Então, primeiro redenção, tá? Depois comunhão. Comer juntos tinha grande significado no Antigo Oriente Próximo. Pessoas que comiam uma refeição ritual juntas frequentemente se comprometiam umas com as outras e em um forte vínculo de lealdade, conforme 1 Samuel 9, 22 a 24. Nós não vamos ver, você pode ver depois na sua casa. Mas no Antigo Oriente Próximo, as pessoas que sentavam à mesa para uma refeição, uma refeição de um certo ritual, elas estavam se comprometendo umas com as outras. Então, trazendo isso, era um comprometimento que Deus tinha para com o redimido, com o ofertante, e vice-versa. E também um comprometimento que o ofertante tinha para com o sacerdote e vice-versa. E para nós, como fica? É um comprometimento que eu vou ter de sentar à mesa com o irmão Lucimar, com o Marquinhos, com o Mateus, e nós estamos demonstrando comprometimento um com o outro. Nós estamos fazendo uma refeição juntos. O Enhan comentou o seguinte sobre essa oferta: a cerimônia terminava com o adorador e os seus amigos participando de uma refeição sagrada para comer o restante da carne. Deuteronômio 12:7 diz: lá no tabernáculo comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Olha que maravilha isso aqui, ó. Na Deuteronômio 12:7, vocês vão comer diante do Senhor. Onde diante do Senhor? Ou aqui dentro, ou dependendo do tipo de festa, eu comia diante do Senhor, mas lá fora, né, quando era um grande povo, uma grande quantidade de gente, né? Mas diante do Senhor, ele sempre estava aqui. Ele era o centro da vida de Israel. Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida, né? Não devemos tirar ele do centro jamais. Tudo que fizermos, ele deve estar no centro. Tudo que fizermos, devemos fazer diante dele, pensando nele. E o que é interessante é que essa oferta aqui, então, ela era oferecida, tinha todo aquele processo. Ele vinha, olhava, ia lá, matava, aspergia o sangue, tirava os rins, a gordura, e depois colocava aqui, queimava, e o resto, então, eles assavam e comiam as famílias. Agora você imagina antes disso, antes de comer, antes da refeição. O que acontece lá antes da refeição? Eu chego aqui e o sacerdote vai inspecionar. Já é uma pressão aqui, né? Psicológica. E se eu não for aprovado, vou ter que voltar. Se for aprovado, eu tinha que entrar e eu tinha que pegar
a faca, eu tinha que passar no pescoço do bicho. Imagina a cena, aquele pescoço abrindo, aquele sangue saindo, e o sacerdote estava assim ali, né? E você com o animal aqui segurando, né? Você tem que, eu tinha que matá-lo. E depois então o sangue aspergido ao redor do altar. Imagina pegar o sangue, né? Todo o sangue de uma galinha e começar a aspergir ao redor da parede. É feio, né? Não é uma cena bonita. Mas era para ser assim, para mostrar o pecado é feio, o pecado não é bonito, não é bom. Mas eu perdoo. Depois de tudo isso aí, então colocava lá aquelas partes aqui e queimava. E Deus tinha como um aroma agradável, por causa da obediência. Mas você provavelmente ia sentir um pouco de cheiro, no início bom, depois queimando, não fica tão bom. Depois de tudo isso, vinha então a refeição, que era um momento bom e alegre. O que isso representa para nós? Antes do bônus sempre vem o ônus. É preciso antes. O agricultor, ele precisa antes lavrar a terra, capinar, plantar debaixo do sol, cuidar da geada, no frio. Depois, na época certa, ele vai colher. Então, primeiro, precisa haver restauração, perdão. Isso é Cristo que dá. Ele já sofreu por nós naquela cruz. Ele já fez o trabalho. Mas sempre resta uma parte nossa, que é a parte da santificação. Deus, ele promete que ele derramará da sua graça sobre a minha vida, ele vai me dar capacidades, dons, ele vai me ajudar na minha santificação, mas eu preciso me esforçar. Eu preciso me sacrificar. Antes vem o sacrifício, depois então vem a bênção. Antes vem o meu esforço, depois então vem o salário, a recompensa. Vinha tudo isso aqui. Depois de tudo isso, eles podiam sentar à mesa com o Senhor e se alegrar, participar da oferta com uma festa. É como disse ali na leitura anterior, Constable, o Wayne disse, toda essa cerimônia terminava com o adorador e seus amigos participando de uma refeição sagrada para comer o restante da carne perante o Senhor. Então toda aquela formalidade terminava dessa forma, em alegria. A nossa tendência da nossa carne é sempre pular a parte do ônus, né? Pular a parte de plantar a semente debaixo do sol ou debaixo de chuva. Não, eu quero só o resultado. E quem terá o resultado? Somente aqueles que passam pelo processo. Aqueles que passam pelo processo do sacrifício, de se esforçar na sua vida de santificação. Aqueles que passam pelo processo do sacrifício, da restauração, do perdão, que Cristo já até fez para mim na cruz, sofrendo naquela cruz, indo para aquela cruz, sendo maltratado naquela cruz, torturado naquela cruz, sendo xingado naquela cruz, né? Oprimido. Ele já fez tudo. O que eu quero chamar a atenção aqui então é que depois de cumprir corretamente com toda a cerimônia, nos mínimos detalhes, por obediência às ordenanças do Senhor, o ofertante terminava num banquete com Deus, com seus amados, familiares e com os sacerdotes e seus familiares. Mas primeiro, eu e você precisamos cumprir com as ordenanças de Deus nos mínimos detalhes. Depois do sacrifício, o ofertante poderia ter momentos de prazer com pessoas agradáveis, e principalmente com o Senhor. Deus aceitava se assentar na mesa para comer junto com os ofertantes, porque aquele ofertante, ele cumpriu com tudo que o Senhor lhe ordenara. Então Deus aceitava. Deve ser assim também conosco. Primeiro devemos passar pelo sacrifício, depois receber as bênçãos. Como disse, muitos querem o bônus sem passar pelo bônus, mas não é assim que funciona. O Senhor aceitará sentar conosco quando oferecermos nossas vidas em sacrifício vivo a Ele em primeiro lugar, como diz lá Romanos capítulo 12, versículo 2.
O ofertante adorador não podia ficar nem com o sangue, né? O sangue era todo aspergido ao redor do altar, nem com a gordura e nem com os rins. Mas por que tudo isso? Então agora eu quero fazer o resto da leitura. Nós temos aqui 16 versículos. Então eu vou ler um e vou pedir ajuda de vocês, tá? Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça de sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão e os sacerdotes aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Do sacrifício pacífico para a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. Como também os versículos, a gordura que está sobre eles e junto aos dos lombos, e o redeiro sobre o filho, com os rins tirados. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha do fogo. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, será macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecer-lo-á perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a demolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor, por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará a rente ao espinhaço, e a gordura que cobre a fissura, e toda a gordura que está sobre a fissura. Como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redeiro que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Alimento é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta por uma cabra perante o Senhor, a trará. E porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fissura e toda a gordura que está sobre a fissura, como também aos rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redeiro que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. O estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todos os vossos morados. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Obrigado, irmãos. Pastor, fiz a leitura aqui, está tudo fazendo sentido, né? Quando a gente ouve uma explicação e depois lê, dá mais gosto de ler, né? Esses textos, porque se a gente lê sem entender, é gordura para cá, é gordura para é rim de um lado, E daí eu fiz o inverso, já estou quase no final da mensagem aqui, não estou no início da tá? O pastor só leu agora o texto, então não vai iniciar, não, estou no final. Expliquei tudo, e daí vocês leram. Não dá mais gosto de ler quando a gente entende o que está acontecendo, porque a gente vai lendo e isso é algo do ser humano, e é ótimo isso. A nossa mente, ela vai imaginando. Então, a sua mente não sei, não é a trombeta lá. Ok. A nossa mente, isso é maravilhoso fazer. Quando você foi lendo e ouvindo, você não foi imaginando as explicações que eu tinha dado anteriormente? E você também não gravou as imagens lá do tabernáculo? E você não ficou imaginando lá o sacerdote, o ofertante, Deus? Isso é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é maravilhosa.
Então assim, o ofertante adorador não podia ficar nem com o sangue, nem com a gordura e nem com os rins. O sangue simbolizava a vida e era o meio pelo qual se fazia a expiação, né? A gente viu ali, aspergia ao redor. A gordura era considerada a melhor parte do animal. E o que Deus pedia do ofertante? O melhor sempre. A gordura é sua. Então, dar a gordura a Deus significava que o ofertante dava a Deus o melhor de sua oferta, de sua vida. Já os rins e as vísceras ou entranhas no Antigo Testamento significava o centro das emoções. Para o povo grego isso também acontecia. Eles tinham essa região aqui como o centro das emoções. Assim como para nós, quando a gente fala o centro das emoções, para nós é aonde? O coração, né? Para eles era aqui as entranhas. Então é a mesma coisa, tá? E o que isso significava? Simbolizava a dedicação das melhores e mais profundas emoções e honestas emoções do adorador ao seu Deus. Senhor Deus, eu estou fazendo isso com todas as minhas emoções e honestamente. Irmãos, paz em hebraico é uma palavra muito conhecida. Qual é? Shalom. Quem assiste ali a Israel com a Lênia, né? Shalom, né? Shalom. Essa expressão aqui, ela pode ser usada como um cumprimento de chegada e de saída. E esta paz não significa somente a ausência de guerras ou de conflitos, mas também o desejo de que a outra pessoa passe bem com uma vida cheia de harmonia, de prosperidade, de saúde e de tranquilidade. Então, quando alguém fala shalom, ela está dizendo, saúde, prosperidade, harmonia e tranquilidade para a sua vida. Você está chegando aqui. E quando sair também, shalom, mesma coisa. Vá com tudo isso na sua vida. Então, isso quer dizer, ou seja, isso requer que o Senhor abençoe a vida do ofertante adorador, que oferece a sua oferta com uma mente saudável, né? Ali as entranhas, significando as emoções, ou seja, com honestidade em suas ações, como simbolizado ali pelos rins e entranhas. O Enran comentou o seguinte: toda a carne vinha de animais que o adorador dava a Deus, e agora era devolvida parcialmente por Deus ao adorador. Isso simbolizava a maneira de Deus devolver ao adorador a sua vida para continuar desfrutando dela. Então, irmãos, o pecado ele traz muito pesar para a vida das pessoas, principalmente para a vida do salvo. Toda a corrupção do mundo em nossa volta, nossos próprios pecados, os pecados de nossos irmãos e de nossos familiares pesam muitas vezes em nossas mentes cansadas. Nós precisamos da shalom, nós precisamos da paz de Deus, da comunhão com Ele. Somente assim podemos ser aliviados de tanta pressão da corrupção em nossa volta. Essa paz e comunhão com Deus são o nosso refúgio, nosso esconderijo, o nosso canto de sossego, o nosso lugar de aliviarmos as tensões, o nosso conforto, o nosso consolo. Porque nesse mundo aqui somente temos aflições, pressões, corrupções, conflitos, concorrências e etc. Tudo que nos traz pesar. Mas aos pés de nosso Senhor, somente encontremos paz. Em comunhão com o nosso Pai, somente encontramos alívio. Nós recarregamos as baterias, nós somos encorajados a se levantar e ir para frente, e ir para passarmos por mais uma semana ilesos. Então procure sempre estar em paz com Deus, em comunhão com Ele. Só Ele pode lhe aliviar, lhe consolar, lhe dar refrigério. Procure sua comunhão, porque a sua presença é algo leve. Mateus diz isso: vinde a mim, vós estáis cansados, e eu darei descanso. É por isso que já algumas vezes atrás eu preguei para que a igreja não seja uma igreja que coloque peso na vida dos crentes, mas alivie, ajude com alívio, porque Cristo faz isso. O versículo 17 diz assim: estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. Eu expliquei isso. Até quando os israelitas deveriam praticar tal oferta? Para sempre? O que isso mostra?
mostra que o Senhor desejava ter comunhão com o seu povo para sempre. E esta comunhão e paz com Deus nós temos para sempre, através do sangue de Jesus Cristo, que foi aspergido lá naquela cruz, como Cordeiro de Deus, que foi uma oferta eterna, pacífica para nós, com o seu próprio corpo. Então nós precisamos praticar essa comunhão com o nosso Pai. Só assim teremos paz diariamente em nossas vidas, nesse mundo corrupto. Então, como filho de Deus, você não precisa buscar essa paz em outros lugares. Cristo é suficiente. Amém? Muito bem. Vamos cantar um hino então? Vamos cantar o 325 do Voz de Melodia. Pedir aqueles que se podem se colocar de pé, por favor. Sou feliz. Começa-se a paz de Deus, né? Se a paz mais doce do poder de Deus. O Israel sabe esse irmão. Se paz mais doce eu puder desfrutar, se dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora ameaçado cruel Satanás me ataque com vis tentações, ó cego eu sou, apesar de aflições, que feliz eu sei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Muito bem, agradeço, amém mesmo, né? Agradeço a sua presença. Meu desejo é que o Senhor Deus abençoe a sua semana, lhe dê força, encorajamento, paz e procure ter sempre essa comunhão com o Senhor aí, tá? Guarde a palavra de Deus no seu coração. O piano estará tocando, então cumprimente uns aos outros, desejando uma boa semana uns aos outros.